No mundo da internet é fácil achar que ter sucesso financeiro está ligado a um super carro, ou roupas designer, ou até mesmo aquelas férias constantes que parece que está sempre tudo de férias. Mas isso é uma comparação errada que só acontece por desconhecimento do que é realmente estar bem financeiramente. Isto acontece porque falar de dinheiro costuma ser um tópico sensível para muitos portugueses. Mas nós só aprendemos mais sobre as coisas falando sobre elas. Hoje vais então aprender quanto é que seria bom tu poupares, por exemplo, nos teus 20 anos, nos teus 30, nos teus 40, nos teus 50, para, segundo os estudos, tu estares no caminho certo, sem teres que te basear nos super carros ou nas roupas caras. E se ao longo do vídeo tu vires que não estás num bom caminho, não te preocupes, porque eu vou-te dizer exatamente o que deverias fazer para apanhares o potencial atraso financeiro que possas estar a ter. Vais ver que tu tens uma solução e tu vais aprendê-la nestes próximos minutos. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto eu ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Antes de iniciarmos, é muito importante saber as regras deste vídeo. Primeiro, tudo o que te vou partilhar vem de estudos e opiniões de experts. Sempre que eu for dar a minha opinião fora esses estudos, eu vou deixá-lo claro. Segundo, eu vou falar de salários ao longo do vídeo e eu utilizei a mediana dos salários. Isto significa que em cada intervalo de idades vou apresentar o ordenado mais comum e isto não significa que o teu não possa ser um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, ou muito abaixo ou muito acima. Para calcular estes valores, eu não vou inventar, eu utilizei o Pordata e o INE e outros estudos e referências que tenham algum tipo de qualidade de informação para montar o que tu vais ver. Terceiro, as finanças são pessoais. Embora te vá dar algumas ferramentas para conseguires evoluí-las, a vida é tua e tu é que sabes o que fazes e como é que queres vivê-la. Aqui não há nada para julgar e muito menos existem verdades absolutas nesta área. Se por acaso estás a ver o vídeo e vês que estás muito atrás, tu não és pior que ninguém, deverias apenas considerar fazer algumas mudanças, só isso vais completamente a tempo. Agora sim, vamos iniciar. Embora nos estudos não se fale muito do que é que se deve fazer antes dos 18, decidi deixar aqui uma pequena nota com uma opinião. Ao ver quem me segue, percebo que tem público menor e que sente que está a perder tempo por não estar a conseguir investir, porque as contas de investimento são sempre a mais de 18 e eu lembro-me que quando tinha menos de 18 anos, 100 euros para mim eram uma fortuna. E existe esta coisa relacionada com o dinheiro, que é quanto mais novos nós somos, menos dinheiro é preciso para nos trazer alguma felicidade. Vamos supor que eu recebo 100 euros no mês quando tinha 16 anos. É um espetáculo, mas eu receber 100 euros no mês aos 30, pá, está longe de ser uma boa notícia. Isto para dizer o quê? Se fizeres parte deste grupo de menor de 18, estou muito contente que estejas a investir o teu tempo na melhoria financeira, ainda por cima desde tão cedo, mas não sintas a pressão de não estar a pôr o dinheiro no mercado. Pá, usa esse dinheiro para aprender mais, para te divertir com os teus amigos, nos teus planos e no fim de tudo, se quiseres mesmo muito juntar para iniciar os investimentos aos 18, poupa parte do dinheiro que vais ganhando, pratica esses hábitos, faz trabalhos de verão que não precisem de muita expertise técnica, como por exemplo, sei lá, a apanha da fruta, para depois chegares aos 18 e teres algum capital de lado para conseguires investir. Agora, não sintas pressão de o fazer. Pá, ou então fala com os teus pais que podem te dar autorização para juntamente com eles fazeres alguns tipos de investimento, mas faz isto sem pressão. Mais uma vez, é só uma opinião, o meu primeiro investimento foi aos 20 anos e considero estar muito bem na mesma. Agora sim, vamos entrar nos 20. Nestes 20 eu vou só incluir os 18 e os 19, portanto considera-nos quando eu estiver a falar neste intervalo de tempo. Aqui já importa o dinheiro que recebes, o dinheiro que poupas e as tuas atitudes financeiras. É aqui onde tu vais construir a base para todos os outros degraus que vierem à frente. Se já tiveres passado os 20 e não tenhas cumprido com o que eu te vou dizer, estes deverão ser na mesma os teus primeiros passos, seja em que idade tu tiveres. Os 20 têm duas alturas diferentes. A altura em que poderás estar na faculdade ou num curso profissional, ou o pós-faculdade ou pós-estudos, sejam eles quais forem. A medida dos valores recebidos nos 20 varia entre 750 euros e 1150 euros líquidos. O panorama mediano costuma ser, quanto mais nós avançamos nos 20, mais se recebe. Isto porque durante os primeiros anos, ou estás na faculdade ou já estás a trabalhar, mas por norma num trabalho pouco especializado. Então este valor está na área do ordenado mínimo. Com o passar do tempo, ou se ganha uma licenciatura ou mestrado, ou para quem não tirou um curso superior pode já ter conseguido subir no seu trabalho onde estava, então este valor vai aumentando. A mediana na segunda parte dos 20 já está acima dos 1000 euros, portanto nos 1150 como eu disse há pouco. Começando então pelo início dos 20. Nesta idade o foco ainda não é bem qual é que é a quantidade de dinheiro que tens investido ou poupado, até porque na faculdade o foco muitas vezes é investir o tempo a passar de ano ou no bar académico. Ainda assim, é importante começar logo com o pé certo e criar bons hábitos financeiros de raiz. Se falhas em criar a base, depois é muito mais complicado corrigir problemas que possam existir. Para te dar uma boa razão, na minha opinião é boa, para fazeres o que eu te vou ensinar agora, tudo o que tu vais aprender agora é para poderes começar a investir o teu dinheiro. Se por acaso és novo neste mundo e não fazes ideia, investir nos dias de hoje dá para fazer com 10 euros, com 20 euros, não é como antes que se calhar precisavas de um grande capital para fazer sentido. E com o juro composto pode trazer bons rendimentos caso tudo corra bem, como é óbvio. Apenas para te dar um exemplo e para tu conseguires perceber valores reais. Imagina que investes 20 euros por mês dos teus 18 até aos 65 num ativo que retorna em média 10%. Atenção, só estamos a falar de 20 euros por mês. Do total deste período terias investido 11.280 euros, mas acabarias com quase 210 mil euros. É completamente ridículo num bom sentido. Claro que isto é apenas uma simulação, mas
é algo possível. Agora vê o que acontece se só começares a investir aos 30. A mesma quantia, portanto tudo igual, só muda a idade de início. Terias investido um bocadinho menos, portanto 8.400 euros, e terias de retorno apenas 65.000 euros. Portanto, retorno bruto. É bom, é verdade, mas esses anos iriam custar mais de 3 vezes os teus retornos. Mas isto não é só decidir e investir e está a andar, claro, obviamente. Existem ainda uma série de passos antes de o fazermos. Primeiro, não só não devemos contrair dívidas, como devemos pagar as existentes. Começar do zero já é complicado, então começar do negativo é ainda pior. Portanto, certifica que pagas as tuas dívidas existentes agora, se as tiveres, e esquece lá agora o teu carro de sonho por agora, não é a altura certa. Podes comprar o teu carro de sonho quando tiveres dinheiro pronto para o fazer, até lá, anda de transportes ou compra um carro mais humilde. Tu precisas de 4 rodas e não ter um furo na carteira de vários anos. Depois, número 2, terra e meio, reduz as tuas despesas. Isto não significa que tens de parar de jantar fora ou parar de sair com os teus amigos. O objetivo aqui não é que pares de viver. Tenta apenas controlar o que der para controlar. Em vez de pedires Uber Eats a toda a hora, por preguiça, tenta reduzir o número de vezes que o pedes. Por exemplo, revê as tuas subscrições para ver se estás a pagar por algo que já nem usas assim tanto. Se precisares muito, por exemplo, de ir de carro para a faculdade ou para o trabalho, tenta dividir boleia com um colega ou pondera os transportes se por acaso der para o fazer. Portanto, dá para perceber a ideia. Número 3. Aumenta os teus rendimentos. Isto pode passar por arranjares um trabalho, caso não o tenhas. Se já tiveres um, tenta melhorar o que ganhas, seja negociando um aumento, se fizer sentido para ti, ou procura outro sítio que pague um bocadinho mais. Tenta, obviamente, concluir a tua licenciatura, caso a estejas a fazer, para poderes conseguir fazer trabalhos ainda mais especializados, ou, por exemplo, cria o teu próprio negócio secundário. Número 4. Cria uma reserva de emergência. Isto serve para, seja qual for a emergência que tu tenhas, não tenhas de mexer no teu plano a longo prazo. Acontece alguma coisa, em vez de ir aos teus investimentos ou ao teu dinheiro poupado, usas esse dinheiro dessa reserva de emergência para pagar esse problema e acabou. A quantidade que tu metes nesta reserva ou neste fundo de emergência depende muito da tua situação. Vives ou não vives na casa dos pais, tens ou não tens muitas despesas para pagar, tens ou não tens pessoas que dependem de ti. Tem de ser uma quantia que te safe durante uns tempos caso algo corra assim muito mal. Se estiveres a estudar e com tudo pago, podes, por exemplo, só pôr um mês de despesas de lado, por exemplo, desde que tenhas algo para as emergências que possam acontecer. Número 5. Poupar e investir. Depois disto tudo, tens as ferramentas necessárias para investir, finalmente. Segundo os experts, tu deverias poupar entre 10 a 20% do teu salário e ainda há estudos que intensificam mais este valor para os 25%. Mas isto são percentagens muito duras. Vamos ver, se estiveres a receber os tais 1.150 euros por mês, terias de poupar entre 115 euros a 230 euros por mês. Se é realista, se não tiveres filhos, não tiveres uma renda para pagar, talvez dê. Caso contrário, eu acho um desafio sendo completamente honesto. Mas vamos supor que tu investirias 115 euros por mês dos 21 anos até aos 65 a uma taxa de 10%. Estarias a olhar para um rendimento bruto de mais de 900 mil euros. Mesmo que tu queiras reduzir os anos e não ter que esperar até aos 65 anos para ter esta quantia, o valor vai sempre ser extraordinário. E isto, claro, se as percentagens se mantiverem, obviamente. E se eu poupar e não investir? Se poupares 115 euros durante os mesmos anos, sem colocar em lado nenhum a rentabilizar, acabarás com menos de 60 mil euros, que em comparação, acho que compensa investir. Já para não falar que ainda temos a inflação, que te iriam comer o valor dessa poupança. Ou seja, é um risco certo. Agora, muito giro falar sobre isto, mas como é que se investe? Como é que se faz? Como é que eu posso escolher um ativo? Qual é que é o passo a passo? Se já conheces o meu canal, sabes onde é que eu invisto para a minha forma. Não é uma recomendação, é simplesmente o que eu faço. Eu invisto no fundo que contém as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, ou seja, investindo nesse fundo, o meu dinheiro é automaticamente dividido por essas ações, neste caso por essas empresas. Estes fundos que eu estou a falar chamam-se ETFs e o índice que segue estas empresas que eu estou a falar chama-se S&P 500. Existem vários ETFs que seguem este índice, portanto que investem nessas empresas, mas eu invisto num que se chama SXR8. Já o passo a passo, eu invisto para a minha reforma na XTB, que é uma das minhas parceiras. Eu em janeiro de 2024 iniciei esta conta onde todos os meses fui pondo um valor. Inicialmente estava a pôr 150 euros, mas depois passei para 200 euros por mês. Isto também para te conseguir mostrar-te na prática como é que as coisas funcionam. Antes de mostrar mais a fundo, a XTB não tem comissões, até um valor de 100 mil euros mensais, o que é ótimo. E depois de fazeres um depósito, ou até mesmo antes, tu podes criar estes planos de saving. Neste caso eu tenho aqui um plano de reforma, o tal que eu te falei. Para conseguires criar basta clicares aqui, criar um novo plano de investimento, selecionas o ativo, eu invisto neste aqui de cima, clicas em próximo, consegues analisar, fazer a criação e depois fazer o reforço disto e podes selecionar a periodicidade, se queres fazer de mês a mês, a quantia. Para te mostrar cá dentro, por curiosidade, temos aqui a performance do ativo ao longo do ano todo, portanto desde janeiro até onde estou agora. Portanto, neste momento vocês conseguem ver que foi quase tudo uma movimentação crescente. Pronto, o S&P também correu muito bem no ano passado e em 2024 fiz então estes tais 325 euros e este ano estamos com 52 euros de lucro, o que é ótimo. Em termos de percentagens, no ano passado lucrei 32,37% e este ano estamos com 2,11%. Excelente. Se quiseres ver mais sobre a plataforma em si, deixa aí o link na descrição. Com isto, estamos prontos para avançar para os 30. Aqui a mediana sobe, graças à maior probabilidade de teres um emprego com um rendimento estável. O intervalo destas idades varia entre os 1.150 euros no início dos 30, terminando em 1.600
euros líquidos, no final dos 30. Um erro muito comum nestas idades, ou simplesmente quando se começa a ganhar mais, é começar também a gastar mais, a tal inflação do estilo de vida que se costuma dizer. Quanto mais combateres este erro, mais vais conseguir poupar. Isto é ponto assente. Claro que não há problema de teres mais liberdades. Tens mais dinheiro, tens mais regalias, está tudo bem, mas tenta não inflacionar tudo o que tu fazes. Agora, há certas inflações necessárias nos gastos. Nos 30 é muito comum haverem 3 razões fortes para fazer desta tal inflação. A primeira é a casa. Garante apenas que estudas tudo o que há a estudar neste tópico. Não exageres na tua taxa de esforço, escolhe a taxa mais vantajosa para a tua vida, garante que estás estável antes de te comprometeres a comprar uma casa. Caso não queiras ou não possas comprar, tens sempre também a hipótese do arrendamento. O segundo grande evento comum de acontecer nestas idades é o casamento. Outra grande despesa. Esta é tão complexa que a única coisa que eu te posso dizer é: não arruines as tuas finanças. Pondera bem todos os gastos e quando aí chegares outro dia que te divirtas muito, muitas felicidades, tem apenas alguma coisa atrás da orelha a ter algum controle nesse dia. Controle se precisares de ter, obviamente. O terceiro são os filhos. Estes 3 grandes gastos costumam criar alguma moça, mas também são frutos do crescimento e da independência de cada um, portanto são por bons motivos que eles existem. Se tivesse de dar uma regra transversal a isto tudo, eu diria: não uses o fundo de emergência para pagar nenhum destes 3 pilares. Na verdade, nesta idade tu até devias aumentá-lo um bocadinho, porque à partida traz mais responsabilidades, então quanto mais responsabilidade, maior devia ser o fundo. Quanto é que tu devias poupar nestas idades? Nos 30, segundo os estudos, devias conseguir ter um ano de ordenado poupado. Se continuares a pôr o dinheiro nos investimentos, tal como nós já falámos, nos 20, vamos ver então quanto é que isto iria dar tudo nesta simulação que nós estamos a fazer. Então vamos supor que dos 18 aos 22, como ainda não estamos com um ordenado muito grande, colocamos os tais 20 euros por mês. E dos 22 aos 30 é que colocamos os tais 115 euros. Estamos aí pelos mínimos. Atenção, com o mínimo segundo os experts. E agora, para este exemplo, até já se conseguia poupar 15%, porque até já se partilha as despesas com o teu parceiro ou com a tua parceira, ou seja, 15% de 1.600 euros seriam 240 euros por mês. Segundo esta simulação que estamos aqui a criar, chegarias então aos 30 com 20.600 euros poupados. Se ainda fomos até aos 40 a investir os tais 240 euros que nós falámos ainda há pouquinho, chegarias aos 40 com praticamente 100.000 euros, portanto muito acima do considerado necessário. Agora, claro, estamos a assumir que começavas aos 18 e sem falhas algumas e a vida seria completamente linear e conseguias poupar essas quantias enormes, mas serve para que tu compreendas como é que nós faríamos estas contas. E agora chegamos aos 40. Aqui a mediana nacional varia entre os 1.600 e os 1.700 euros. Já sabes, quanto mais avanças, a partir desta mediana também vai subindo, pelo menos por enquanto. Esta é a idade onde os filhos já estão a crescer. Depois, dependendo da idade com que foram pais, há filhotes que já poderão estar a entrar na faculdade. Se tiveres possibilidades para isto, também é a altura onde os filhos costumam estar já a tirar a carta. Um hábito a adotar, caso exista esta disponibilidade monetária, é começar a investir um pequeno montante para o filho. Na verdade, isto até já pode ser começado no passo anterior, mas com grandes gastos nessa fase da vida costuma ser complicado poupar ainda mais um bocadinho. Mas aqui nós estamos a falar em que sejam só 20 euros por mês na mesma, porque vamos ter muito tempo de juro composto. Então aqui, que estás a receber mais e provavelmente traz menos gastos, porque não estás naquela fase de vida muito dispendiosa, vamos assumir que já consegues fazer os 20% de poupança nesta idade. Nos 40 é aconselhado teres poupado entre 3 a 4 vezes o teu ordenado, e voltando aos 20% da poupança, para um ordenado de 1.700 euros estarias a poupar 340 euros por mês, seguindo as regras de investimento que estamos a fazer na simulação. Chegarias aos 50 anos com 322.749 euros, voltamos a estar muito acima daquilo que nós precisamos, segundo os estudos, obviamente. Bem-vindo agora aos 50. A regra dos 50 é que deves ter poupado entre 5 a 6 vezes o teu salário. Com o que já temos feito até agora já o teríamos ultrapassado, portanto isto é a prova que dá para fazer com menos caso comeces desde cedo. A mediana nos 50 já varia entre os 1.700 e 1.750. Nesta altura podes começar a calcular já a tua reforma. Eu pessoalmente não quero esperar até quase aos meus 70 anos para me reformar, e com o dinheiro que fomos juntando neste plano, talvez não seja mesmo preciso esperar até essa idade. Agora, como é que tu vais saber se podes ou não reformar mais cedo? Tens de calcular o montante que precisas para viver por mês. Uma regra muito comum para este tipo de situação é a regra dos 4%. Vais pegar no montante que precisas para viver, imagina que são 2.000 euros por mês, vais fazer uma multiplicação anual, portanto vezes os 12 meses do ano. Neste caso, se fosse os 2.000 euros por mês, daria um valor de 24.000 euros ao ano que eu precisava para viver. Depois vais ter que multiplicar este valor por 25. Segue só a regra, é este o cálculo. Neste caso dá 600.000 euros. Então este é o valor que tu precisas ter poupado para te conseguires reformar antecipadamente. Assim que o atingires e se as regras dos investimentos se mantiverem como têm estado até agora, tiras 4% ao ano e isso dá para tirar os tais 2.000 euros por mês, que é excelente. Se continuássemos com as nossas contas que nós temos estado a fazer, aos 50 teria então 322.000 euros 649, uma conta completamente absurda, excelente, e durante os 50, eu poupando os tais 20% de 1.750 euros, seriam 350 euros que eu devia estar a tirar de lado, e continuando no investimento com um rendimento médio de 10%, chegaria aos 60 com mais de 900.000 euros. Ou seja, na verdade,
aos 56 tu já terias os 600 mil euros se estes 10% fossem sempre lineares. É óbvio que isto são aproximações, correu tudo bem, nós já sabemos isso, mas fica a ideia. Isto é especialmente bom porque depois da reforma a mediana dos salários baixa drasticamente. Mas se usares o que eu te ensinei, não te terás de preocupar com essa descida porque já estarás reformado. Mas vamos supor que tu até te queres reformar, mas não queres colocar tudo nos ETFs. Há outras formas. Sendo a mais conhecida, os PPRs, ou seja, os Plano de Poupança Reforma. Se quiseres aprender mais sobre isto, clica neste vídeo aqui, onde eu comparo os ETFs aos PPRs e te mostro como é que te podem fazer um bom complemento usares um ao outro. Como sempre, muito obrigado por assistir, vemos para a semana e tchau!